Então, nós vamos tratar sobre estratificação social, né? Para a gente entender o processo de socialização dos indivíduos na sociedade e para a gente entender também depois como é que as instituições sociais, família, escola, igreja, religião e até o próprio Estado, como é que eles trabalham essa questão do processo de socialização, a gente precisa entender de quem é que nós estamos falando, qual é a classe social, qual é o extrato, né? Então a gente vai tratar nessa aula sobre o que a gente vai chamar de estratificação social. Na verdade, nós vamos conhecer os principais, os principais tipos de estratificação social. Vou projetar aqui e a gente vai vendo aqui uma apresentação não muito demorada, mas é necessária a gente... Tá. Então, principais tipos de estratificação social. Primeiro, é interessante a gente saber o que é a estratificação. A expressão estratificação, ela deriva, ela vem de extrato, que quer dizer camada, né? Extrato, estratificação, camada. Por estratificação social, nós entendemos a distribuição de indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Ou seja, quando a gente vai estudar essa questão da estratificação social, a gente vai exatamente entender como é que se dá a distribuição de indivíduos e grupos, né, nas camadas que existe na sociedade, nas camadas hierárquicas. Quem é da classe das camadas baixas, das camadas médias, das camadas mais elevadas. Então, dentro de uma sociedade, os indivíduos, nós estamos organizados, né, aí por camadas, ou seja, por estratos, ou seja, estratificação social, né? Essa distribuição dos indivíduos nas camadas se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social, né? Então, aqui vem reforçar algumas coisas que nós já dissemos. Então, o indivíduo na sociedade vai ocupar uma camada, ou seja, vai ocupar uma classe, um extrato, dependendo aí da posição social dele. Da posição social dele. Vai depender também das atividades que ele exerce, né? Ou seja, qual é o papel que esse indivíduo desempenha na sociedade. Então, sabendo qual é a posição dele, qual atividade que ele exerce, quais são os papéis desse indivíduo, aí ele vai pertencer a uma determinada camada social, ou seja, classe social, estratificação social. Aqui a gente tem, né, a hierarquia. Então, a gente tem a hierarquia e a gente tem o extrato social com os estratos sociais mais elevados e os estratos sociais mais baixos. Ixi, volta um pouco. Então, aqui a gente tem a estrutura. Existe uma hierarquia. A hierarquia é que tem gente que manda nos outros. É um processo hierárquico. Tem um maior e um menor. É um processo organizado no formato de pirâmide. Então, aqui a gente tem o extrato social. Aqui é a pirâmide do extrato social. Nessa pirâmide, a gente tem lá no topo da pirâmide social, né, do extrato social,
nós temos os estratos sociais mais elevados, os mais escurinhos. E mais para baixo, nós temos, né, os estratos sociais mais baixos, que é a base da pirâmide. Ou seja, a gente tem mais gente, percebe que aqui é maior, né? Existe mais pessoas das camadas ou dos estratos sociais mais baixos e menos pessoas nos estratos sociais mais elevados. Né? Então é interessante essa discussão. Então aqui a gente tem os principais tipos de estratificação social. Primeiro a gente tem a estratificação econômica, né? Que vai definir fulano é rico, fulano é pobre, fulano... A estratificação econômica ela é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. Então, a estratificação social, dependendo da tua economia, você vai fazer parte de uma determinada camada social. Então, a questão econômica, ela vai definir aí um status social que a gente ocupa. Depois a gente tem a estratificação política. A estratificação política, ela é estabelecida pela situação de mando na sociedade, entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder. Ou seja, nessa estratificação política, a gente tem os que mandam e os que não mandam, né? Então, dependendo da tua posição na sociedade, da tua posição política, aí você pode ter, né? Você pode fazer parte de uma camada ou de outra. Qual é a tua posição política? Está em uma posição que manda, né? Que é um representante do legislativo, do executivo, do judiciário, ou um representante comunitário, alguém, né, numa posição política que manda, ou não. A tua posição política não é de quem manda, que não tem poder para isso, é de quem obedece. Então, dependendo da situação política, você vai estar em uma determinada camada social. Então, nós temos a econômica, a política e temos a profissional. A estratificação profissional, ela é baseada nos diferentes graus de importância atribuída a cada profissional pela sociedade. Isso aqui também é interessante a gente entender, porque a profissão do indivíduo vai meio que, né, ajudar a colocar ele aí numa determinada camada, numa determinada classe social, numa posição. E o que é isso, professor? A estratificação profissional, ela está baseada nos diferentes graus de importância que se dá pela sociedade a determinado profissional. Por exemplo, médicos e advogados estão em um processo de estratificação social mais elevado. Vamos pensar aqui uma doméstica e alguém que limpa a rua, por exemplo, que é um trabalho muito digno, importante, necessário. Então, eles vão estar em um extrato social inferiorizado. Porque a sociedade, dependendo da sociedade, né, vai dar determinada importância para determinada profissão e menos importância para outra profissão. E aí, dependendo da profissão que o indivíduo ocupa, ele poderá estar numa classe social. Aí a gente tem, por exemplo, uma pessoa que trabalha como doméstica ou um gari, por exemplo. A gente dar esses exemplos, não que a gente concorde que são profissões inferiorizadas, mas não. É a própria sociedade que faz a gente pensar assim. Mas vamos pensar que essas profissões, consideradas profissões menos importantes na sociedade, infelizmente, essas pessoas, elas não vão estar, né, em um extrato social elevado, como nós mostramos na pirâmide, por conta da profissão delas. Logo,
a estratificação política delas, elas não estarão numa estratificação política onde elas mandam. Não. Logo, elas não vão estar numa estratificação econômica onde ela tenha posse dos bens materiais. Então, uma coisa está ligada à outra. E tudo isso vai definindo, Ellen, vai definindo a posição social, né, que o indivíduo vai estar inserido, né? Então, ao longo da nossa história, automaticamente a gente vai se definindo pela questão econômica, política, profissional, a gente vai caminhando, se inserindo numa determinada classe social, e isso é quase que automático, né? Assim, mesmo sem querer, a gente vai. Por exemplo, a profissão de professor, né? Não é uma profissão que tão elevada, mas também não é uma profissão tão desvalorizada na sociedade. Desvalorizei. Né? Tá mediana aí. Existem outras profissões mais elevadas do que a de professor. Mas ainda assim, né, existe sociedades mais desenvolvidas do que a nossa, que a profissão de professor, por exemplo, ela está no topo. É uma profissão mais elevada do que de médico, advogado, engenheiro e tal, né? É, Exatamente. Mas na porque, nossa, não. Fala. porque assim, o professor é que forma as profissões, né, professor? Mas, Exatamente. infelizmente, a sociedade em si vê com outros olhos. Ainda bem que mudou muito. Ainda bem que mudou muito. Antes era pior, né? Mas mudou muita coisa. Mas mesmo assim, às vezes a pessoa, que nem agora, né? Está fazendo isso. Você tem paciência para isso. Sabendo que é uma das profissões mais elevadas, que nem nós estamos falando aqui. Exatamente. Então, talvez um dia na nossa sociedade, quando as pessoas elevarem o nível de conhecimento, possa valorizar, né, a profissão de professor e colocar E ela no topo, como outras sociedades já fizeram. Né? Então, aqui a gente tem só um exemplo de estratificação econômica, número de pessoas com rendimento mensal em salário mínimo. Então, a gente vai ver que há um número maior de pessoas que vivem com salário mínimo e uma quantidade menor de pessoas que têm uma situação econômica mais elevada. Por isso que é mais difícil a gente galgar essa estratificação econômica. Para alguns autores, o aspecto econômico tem sido mais determinante que os outros na caracterização da sociedade moderna. Né? Então, de fato, o econômico ele é assim, muito determinante, porque se o indivíduo tem uma situação econômica elevada, elevado. ele vai ter condições de ter um estudo, né, de uma profissão também considerada elevada, depois ele vai desenvolver um papel social a partir da profissão dele de um nível mais elevado. Então, logo esse indivíduo tem aí todas as possibilidades de estar nos mais altos padrões de estratificação social. Aquele que tem a econômica e ainda tendo a econômica poderá ter também ou poderá estar em uma posição política mais elevada. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de estratificação social, ou econômica, desculpa. Estratificação econômica que está ligada ao social. Então, aqui a gente vê, de um lado, né, as pessoas com uma situação econômica, pessoas de um grupo social, Elevado, elevado. econômico, muito bem servido, enquanto do outro lado a gente tem um outro extrato, uma outra camada, né, econômica muito diferente. Então há esse processo aí, né,
de quem esse indivíduo que está aqui, ele está em uma posição econômica, porque ele não tem posses. Esse indivíduo que está aqui está em uma outra situação econômica, porque tem posses. Né? O que vai determinar aí são as posses dos indivíduos para ver quem vem para cá, quem vem para cá. Né? É muito contraditório e assim a gente vê umas imagens dessa, fica Chocado, penalizado, né? né? Pessoas assim, tão Exatamente. diferentes. Exatamente. Olha a diferença, certo? Vamos lá. Então, isso que a gente estava falando aqui da imagem, né? Agora, um pouco para a gente visualizar a estratificação profissional. Então, teoricamente, algumas profissões, elas estão mais acessíveis a um tipo de classe social. Né? Por exemplo, aquilo que a gente falava, a profissão aqui ligada à medicina tem uma determinada camada econômica que vai acessar mais facilmente essa profissão. Ah, professor, se alguém que não tem condições econômicas pode chegar a ser médico, claro e evidente, mas com certeza terá mais dificuldades. Terá mais facilidade quem já tem quem pertence a um extrato social econômico Mais elevado. elevado. Né? Logo vai adquirir uma profissão, né? E assim a gente vai vendo, né? Outra situação profissional aqui, menos valorizada nessa sociedade, e essa aqui do camponês, menos ainda. E aqui a gente tem uma outra que mais valorizada na nossa sociedade, mais valorizada que essas, mas se comparar com essa primeira, ela não vai ter o mesmo, não vai estar no mesmo extrato social. Enfim, é só para dizer que a estratificação profissional ela vai colocar o indivíduo em um determinado patamar, né? Então, e elas são diferenciadas de acordo com o papel que o indivíduo desenvolve. Por exemplo, essa aqui, né, ainda falando do profissional. Em nossa sociedade, valorizamos muito mais a profissão de advogados do que a profissão de pedreiro, né? Por exemplo. Então, aqui a gente vê homens, né, aqui desenvolvendo o trabalho de advogado, e aqui a gente vê um campo de uma construção onde tem pessoas trabalhando, né, de forma braçal, de forma pesada e tal. Então, se a gente fosse levar ao pé da letra, o trabalho que tinha que ser mais valorizado era esse, porque, né, faz... É mais pesado, né, professor? Exatamente. Faz um trabalho pesado que não é qualquer indivíduo que faz, né? E aí a gente tende a valorizar esse, onde, enfim, é uma outra situação. Só para a gente ir internalizando essas ideias, ok? Uhum. Agora vamos ver os tipos de sociedades e estratificação. Até agora foi para a gente entender o que é estratificação social e o que define a estratificação, né? A camada que você vai estar, se é econômica, política, profissional. Agora a gente vai ver rapidamente os tipos, né, de estratificação que a história nos mostra. Então, a gente tem aqui sociedades estratificadas por castas sociais. A nossa sociedade brasileira não é organizada por castas. É um outro sistema, a gente vai conhecer. Mas existem sociedades que são organizadas por castas sociais. A posição social do indivíduo é atribuída por ocasião do nascimento. Nasceu, dependendo da família que ele nasceu, pronto, a casta que ele pertence é aquela. Nesse tipo de sociedade, não há possibilidade de mobilidade social. O que é mobilidade social? É do indivíduo ir mudando de classe social. O indivíduo nasce aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode nascer numa classe
social numa camada, mas pode galgar outros níveis e ir Outras chegando, mais né, alto, né? exatamente lá no topo da pirâmide. Mas existem sociedades, por exemplo, essa sociedade que é organizada por castas não existe. O indivíduo nasceu, ou seja, o indivíduo carrega consigo pelo resto da vida a posição herdada. É nada. É praticamente herdada. Ele não tem possibilidade de ir mudando. Então a gente tem aqui o casamento entre castas diferentes é proibido. Então não pode casar uma Rico pessoa com pobre. uma casta com outra. Então só pode casar sendo da mesma casta, por exemplo. E aí a gente tem aqui a sociedade ainda por castas. Há séculos a população da Índia, por exemplo, que é organizada por casta, está distribuída em um sistema de estratificação rígido e fechado. É o sistema de castas na Índia. Aí a gente tem aqui uma sociedade de casta da Índia, só para a gente entender. Então a gente tem aqui, né, uma sociedade. Quem está no topo são os sacerdotes, chamado Brahmanes, né? No topo estão os sacerdotes, é o máximo que se chega. Aqui, intermediário, a gente tem os guerreiros, chárias, né, que ele chama, os guerreiros. E aqui, intermediário mais para baixo, a gente tem os comerciantes, né? Os comerciantes e chamado de vaishyas. E aqui embaixo a gente tem Sudras, que é uma camada social mais baixa. Baixo. Volto bem aqui. Aqui estão eles. Tem uma quinta que é chamada, que é a base, mas é muito pobre, que são os Dalits, né? Os Dalits, olha, pela própria imagem você vê. Então aqui a gente tem as 4 castas principais e depois a gente tem uma outra que, voltando lá para a pirâmidezinha, ela vai estar mais embaixo. Ela vai estar aqui. Párias. Né? Párias é o mesmo que Dalits, que eles vão traduzindo aqui para a gente. Então é quem está abaixo. Tipo assim, não tem nenhuma casta. É como aqui no Brasil, quem está abaixo da linha da pobreza, está abaixo da miséria. Então, é como se fosse aqui Sudra, miséria para nós, mas tem gente abaixo da miséria, a miséria extrema, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Seria essa representação aí. Mas nós vamos falar do nosso povo também. Então, aqui na Índia, sociedade de estratificação por castas. A divisão por castas na Índia surgiu por motivos religiosos e também econômicos. Então a gente vê que a questão econômica está muito ligada aí, né, na determinação de em que lugar você vai estar. E aqui a gente tem a sociedade, aqui é outro processo. Tipos de sociedades estratificadas, sociedades por estamentos ou por estados. Não é mais por castas, desculpa. Chama estamento ou estado, o estado em que pertence o indivíduo. Vamos entender aqui. Estamento é uma camada social semelhante a castas, porém um pouco mais aberta. Na sociedade por castas, tipo na Índia, ela é muito fechada, ela é muito rígida. O indivíduo nasceu em uma casta, ele não pode galgar outra. Ele vai morrer naquela. É muito fechada. Não tem o que a gente chama de mobilidade social, que é mudar de uma classe social para outra, quando vai adquirindo conhecimento ou recursos financeiros e tal. Mas nas sociedades que são estratificadas por estamento ou por estado, que são fechadas também, é semelhante a castas, mas elas são um pouco mais abertas.
Por quê? Porque nesse tipo de sociedade, a mobilidade ela é difícil, mas não é possível. Ou seja, os indivíduos nasceu, né, em um estado, em um estamento, em um grupo econômico, em um grupo político, enfim, numa situação, ele pode chegar a outra. É bem difícil, mas pode, o indivíduo pode chegar, pode mudar de classe social. Vamos entender assim. Há essa possibilidade de mobilidade social. E existiu durante a Idade Média, no feudalismo europeu, esse tipo de sociedade, né? Em algumas nações da Europa. Então, aqui a gente tem uma representação dessa situação. Por exemplo, a separação entre nobrezas e camponeses, que eram os servos. Assim, muito na Europa, no período medieval, né? Ali com a questão do feudalismo. Então, a gente tem aqui, né, no topo está a realeza, né? A realeza, o rei e todo o povo que o cerca, a realeza, né? De real, de família, de Igual a família grupo, real, né, professor? exatamente, a realeza. E abaixo da realeza está a alta nobreza e o alto clero, que é isso, professor. A alta nobreza são os nobres, ricos, próximos da realeza, né, as famílias ricas, e o alto clero. O que é o clero aqui? Essa parte mais religiosa, né? A parte da igreja, mas não era qualquer pessoa da igreja, era o alto clero, os altos líderes religiosos e os ricões, né? A alta nobreza mais abaixo a gente vai ter uma nobreza também, mas é uma nobreza média. Eles não estavam tão próximos da realeza. Então essa nobreza média eram os cavaleiros, né? Aquelas pessoas que se dispunham a ir para a guerra e tal. Então, eles podiam galgar. Tem cavaleiros, né? Gente da nobreza média que pode chegar à alta e pode chegar até a realeza. Era mais difícil, mas tem essa mobilidade aí. Aqui, ó. Ascensão possível, mas era rara. Era possível. Abaixo aqui, a gente tem os artesãos e comerciantes, ricos, oficiais e liberais, né? Os comerciantes ricos, liberais também, mas não era da nobreza, nem era da alta nobreza, nem da realeza, mas eram os artesãos, os comerciantes e tal. Então, só vai pertencer, né, a classes mais elevadas essas três aqui. Pelo menos da média, alta e realeza. Para baixo aqui já está em um processo mais baixo. Aí aqui a gente tem na base, quase na base, a gente tem os camponeses com terra. Não eram os camponeses sem terra, não. Eram os camponeses com terra, artesão e comerciantes mais humildes. Aqui tem comerciantes? Tem, mas eram comerciantes ricos. Aqui não tem comerciantes ricos, são comerciantes mais simplesinhos e os camponeses donos de terra. Por último, nós temos os estamentos mais pobres, né? Aqui os que são marginalizados, colocado à margem. Marginais quer dizer colocado às margens. Hoje, quando a gente fala em marginais, a gente pensa em bandido, em pessoas ruins e tal. Mas marginal não é uma pessoa bandida. Marginal é quem está à margem, né? Isso. Na nossa sociedade, por exemplo, a gente tem muito marginal. Que é isso, professor? Está xingando o povo? Não, marginal são pessoas que o próprio Estado coloca à margem. À margem, aquelas pessoas que... Está à margem do nível da sociedade, né, professor? Exatamente. As pessoas que não têm acesso a uma boa formação colocado de lado, né? Colocado à margem da educação, à margem da economia, à margem da política, até à margem de moradia, por exemplo, quem mora nas favelas, nos subúrbios, tudo é colocado à margem, está na beirada, não vem para cá não. O teu lugar tem a divisa, né? Então
dessa divisa, dessa margem para cá é um grupo, para lá. Então, marginalizado é colocado para fora. Assim, Aí a gente tem os estamentos mais pobres, os servos, os jornaleiros, os trabalhadores assalariados de baixo ofício. Então aqui a gente tem esse povo, né, que é considerado aí as classes mais baixas, os marginais naquela sociedade. Ainda nas sociedades estamental, a posição ocupada pelo indivíduo na hierarquia social é determinada por lei, né? Que coisa horrorosa. Então, o indivíduo vai ocupar uma posição, né, hierárquica, né? Aí, dependendo da lei. Há diferenças de direitos, privilégios e deveres e obrigações publicamente reconhecidas. Ou seja, aqui os papéis são definidos também, assim como a nossa sociedade. Isso tudo para a gente comparar com a nossa, para entender, né, por que a nossa se estrutura dessa forma. Então, aqui a gente tem o clero, né, são os que oram, clero são aqueles que oram, são as pessoas ligadas à religião. A nobreza são os que guerreiam, né, os que fazem as guerras, os que vão fazer. E os camponeses e servos são os que trabalham. E a realeza, professor, a realeza não faz nada, só fica aqui em cima mandando uns orarem, mandando os outros guerrearem, mandando os outros trabalharem. E aí ela fica aqui, a realeza, e como é pouca gente, um grupo bem pequeno da realeza, então eles não aparecem aqui, né, nessa organização como obrigações. O clero é responsável por fazer a questão religiosa, nobreza para guerrear e os camponeses para trabalhar, os camponeses e os servos. Então isso tem a lei. Se você nasceu camponês, então vai trabalhar. Se você nasceu numa família de nobres, vai guerrear. Se você nasceu numa família religiosa, vai ser padre, vai ser guerreiro, vai ser estudioso para garantir esse negócio aí, né? Entendeu? Então esse processo é meio organizado dessa forma. Ainda na sociedade estamental, a possibilidade de ascensão na sociedade feudal, estamental, a mesma coisa aí. Nos raros casos em que a igreja recrutava seus membros entre os mais pobres, por exemplo, a igreja escolhia um jovem, alguém de uma família pobre e recrutava aquele membro para se tornar um padre, para se tornar alguém do clero, para se tornar alguém. Aí essa pessoa poderia ter ascensão social nesse período. Depois, quando os servos eram emancipados por seus senhores, então alguém fez um grande feito e aí o senhor feudal, o nobre, vai lá e vai emancipar, quer dizer, vai elevar o nível desse indivíduo. Também é uma forma de ascensão. No caso de o rei conferir um título de nobreza a um homem do povo, tem um trabalhador, um camponês, um homem do povo, que salvou a vida de alguém do rei, fez uma coisa, aí o rei vai e dá um título de nobreza. Pronto, aquela pessoa é um pobre, mas tem um título nobre. Isso poderia acontecer também nessa sociedade estamental. Se a filha de um comerciante casasse com um nobre, tornando-se, assim, membro da aristocracia. Então, a filha de um comerciante casou-se com um nobre. Então, essa pessoa vai tornar-se nobre também. Por isso, as senhorinhas daquela época, né, queria muito arrumar um casamento para se tornar alguém da nobreza, da aristocracia. É parecido com o que existe hoje, né? As menininhas querendo arrumar um velho rico, um político, um deputado para bancar. Então a igreja recrutava seus membros entre os mais pobres. Por exemplo, aqui a imagem representa isso, né? Um líder religioso
pegava de famílias pobres, alguns jovens, e recrutava, preparava, estudava e tal, para ele exercer um cargo também aí dentro da igreja. É igreja. esse. Aqui, quando o rei, a rainha, concedendo o título de nobreza a um servo, o indivíduo é servo, mas agora recebe um título de nobreza e passa a ser nobre. São mobilidades sociais, ou seja, era de uma classe social e agora vai para outra. Outro exemplo aqui que a gente falava, o casamento também era uma forma de ascensão social, né? Quando a mocinha casa-se com um nobre, ela vai Nobre. tornar-se nobre ou vice-versa. Né? Isso poderia acontecer também de um cavaleiro, de um camponês, de alguém casasse com uma mulher de um status social mais elevado, então isso lhe conferia também um título, ok? Ok. Sociedades estratificadas por classes sociais, então a gente já viu sociedades organizadas por castas, por status, estamentos, né? E agora por classes sociais, a nossa. Então, a gente tem aqui que são classes sociais, professor. Classes sociais são as camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status social. Ou seja, ascender é elevar. Ou mudar o seu status social, a sua posição social. Então, classe social são as camadas, são os grupos, né, que vai se organizando na sociedade, ou seja, a estratificação. Constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo. Não sei qual é a pior, se a de castas, a de estamento ou a nossa, porque o indivíduo vai mudando, né? Muda o status social do indivíduo de acordo com o poder aquisitivo. Então, isso o indivíduo não tem. Então, está fadado a ser um das classes mais baixas. Esse tipo de estratificação nas sociedades aí organizadas por classes não são rígidas. Por isso, dizemos que não são hereditárias, nem impermeáveis. Né? Então, nas classes sociais, tem isso também, é muito aberto, é muito livre, não é muito fechada. Aquilo que eu estava dizendo, quem é de uma classe muito baixa pode chegar a uma classe muito acima. Tem É. essa, tem essa possibilidade do indivíduo permear. Não é hereditário, nem tem lei dizendo se você é pobre, você tem que continuar pobre. Né? Apesar de não ter lei, de ser aberto, mas é difícil porque a própria estrutura dessa sociedade atual não vai dar muitas condições. Né? Por um lado, ele diz que não é rígida, mas pelo outro, você tem livre-arbítrio para fazer, mas é uma sociedade que está marcada por contradições e desigualdade. Ou seja, ao mesmo tempo que diz, olha, você nasceu pobre, mas não precisa, você não herdou isso não é hereditário. As classes estão aí, você pode entrar nelas e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita contradição e desigualdades. Aí isso dificulta para o indivíduo entrar na outra classe social. Né? Então, aqui a gente tem sociedades ainda por classes sociais. Vamos ver um pouco mais. Voltando aqui para o velho Marx, né? Isso. O Marx vai sempre falar disso. Então, Karl Marx e a sociedade de classe. O que Marx, que é um estudioso sobre a questão das classes sociais contemporâneas, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, né? Bom, ele foi um pensador alemão, foi um principal estudioso desse tipo de sociedade, a gente já sabe. Ele vai dizer aquela velha frase que a gente já conhece: a história da humanidade é a história da luta de classes. Pronto. Então, durante toda a história, o Marx diz que sempre houve
a luta de classe. Ele vai dizer também que os conflitos entre as classes constituem o principal fator de mudança social. Ou seja, essa disputa entre as classes sociais é o que faz a sociedade ir mudando. Por isso que tem sempre que haver esses conflitos entre as classes. Aí ele vai dizer também que nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar origem às camadas sociais diferentes e antagônicas. Então, Marx vai dizer aqui que as relações de produção, que a gente já estudou, é quem vai determinar aí as diferentes classes sociais. Ou seja, de um lado a burguesia, os proletários, né? Ou melhor, os proprietários, a burguesia são os proprietários que têm os meios de produção, e do outro lado a gente tem os trabalhadores, que ele chamou de proletariado. Então ele diz que, dependendo das relações de produção, vai se ter as classes sociais. E como nós estamos vivendo no sistema capitalista, que o modo de produção é capitalista, então a gente vai ter nitidamente duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. A burguesia são aqueles que detêm os meios de produção, os donos, os proprietários, e o proletariado são aqueles que não têm as fábricas, as terras e tal, ou seja, os trabalhadores. Então aí a gente tem duas classes sociais muito bem definidas. Aí ele diz mais, o Marx, que as contradições que mantêm entre si, entre essas duas classes, forjam e estruturam a própria sociedade. Ele diz que o que vai construir, o que vai estruturar a nossa sociedade é exatamente essa disputa entre essas duas classes, né? Essas contradições que existem entre ricos e pobres, entre burguesia e proletariado, a mesma coisa. Aí ele vai dizer que a propriedade privada é o bem maior a ser preservado. Nessa sociedade capitalista, o bem privado, né, que é aquilo que o indivíduo é dono, é o que deve ser preservado. Ou seja, o bem público, aquilo que é do povo, ninguém está nem aí. Mas o que é privado, que tem um dono, né, deve ser preservado. E se tem um dono, tem outras pessoas que não são donas. E não quero saber, isso é meu e pronto. Mais ou menos assim. Então, nesse sistema de sociedades por classes sociais. O Marx vai dizer também que a classe capitalista, a burguesia, ela precisa da classe operária, né, os trabalhadores, para produzir, para criar riquezas e fazê-las circular. Ou seja, o Marx diz que uma classe precisa da outra. A burguesia, por exemplo, vai precisar do trabalhador, porque eles administram apenas, eles têm os meios, mas eles não vão lá fazer. Quem vai lá fazer o servicinho pesado é o trabalhador. Ele precisa do trabalhador, do operário, do proletariado, para produzir as coisas, para criar as riquezas e também fazer circular. Porque ao mesmo tempo que ele produz, ele compra. Ele faz e ele constrói as coisas e ele precisa comprar as coisas, né? Ao mesmo tempo, ele compra aquilo que ele fez. Então, por exemplo, esse trabalhador está fazendo, construindo, vamos imaginar, um edifício, né, com vários apartamentos. Ele não vai ganhar um apartamento. Mas é ele que está fazendo. Sim, mas ele vai ter que comprar, porque o trabalho dele está sendo pago por um salário. Então, essa é a lógica do capital, segundo o Marx. Marx e a sociedade. Segundo Marx ainda, os conflitos constituem o principal fator de mudança social nas sociedades de classe. Aquilo que a gente já viu, né? Então, aqui a gente tem nitidamente uma manifestação dos trabalhadores. Viva o 1º de maio, que é o dia do trabalhador, né? Então, aqui é uma nítida
realidade onde os trabalhadores vão reivindicar os seus direitos, né? E eles vão reivindicar a quem? Vão reivindicar aos proprietários, aos donos das indústrias e das empresas, das fábricas onde eles trabalham, né? Então, muito isso. Para Marx ainda, nas sociedades de classe, quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade, modificando o modo de produção. Então, Marx vai falar sobre revolução social, né? É diferente de evolução. Evolução é o processo de evoluir. E revolução é o que acontece quando um sistema de produção não consegue mais se sustentar, quando os trabalhadores estão sufocados e aí eles se organizam e vai mudar o modo de produção. A gente já viu, né, nas nossas aulas anteriores, que houve os modos de produção primitivo, né, lá no começo, e depois teve escravista, depois teve feudalista e agora tem capitalista, mas existe um outro modo de produção com experiências muito poucas no mundo, que é o socialismo, né, que é um pouco isso que o Marx vai propor. E aí aqui, por exemplo, na Rússia, em 1917, houve uma revolução dos trabalhadores, né? Um dos trabalhadores não mais aguentava aqui o trabalho nas fábricas e aí se revoltou, né? E houve uma revolução socialista. Em outros países também, algumas deram certo, essa da Rússia, por exemplo, não deu muito certo. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, Vladimir Lenin. Lenin ficou conhecido porque organizou os trabalhadores, para fazer a revolução. Não deu muito certo, porque Lenin foi traído, o povo não sabia ler, né? 80% do povo na Rússia eram analfabetos, então não conseguiram entender muito bem o negócio, e aí não deu muito certo, né? Então, nós vimos sociedade de castas, sociedade estamental, sociedade dividida por classes sociais, que é a nossa. Agora vamos ver aqui no Brasil. A gente falou a nossa, mas de modo geral. E a estratificação social no Brasil, né? Aqui a gente tem uma organização muito interessante para a gente entender, né? Então aqui, aquilo que eu já falava também numa outra aula, né? Essa ilusão das classes que foram sendo constituídas. Então aqui a gente tem Sociedade Humana Brasil, primeira década do século XXI, ou seja, agora, né? 2000, estamos aí na segunda década, então aqui é referente à primeira. A gente tem uma sociedade ideal, né? Mas tem essa organização aqui. Vamos entender. Aqui tem umas cores que é para a gente entender. Esse azulzinho mais escuro é o topo, esse azulzinho mais claro é a alta, e esse laranjinha aqui, rosinha, é média, e esse outro é a base. Então a gente tem aqui 3 cores, né? A gente tem 3 cores. Tem essa aqui, né, alaranjado, ferrugem, não sei. Tem essa outra que é rosinha e tem essa outra que é a azul. Essa azul tem um azul mais escuro, um azul mais claro, mas ainda assim as 3 são azul. Aqui é a mesma cor, essas duas, tá? Vamos lá. Em cima, no topo, bem no topo, a gente tem, né, uma classe social bilionária, né? Bilionária é quem tem bilhões. Então, bilionária, muito pequena, está no topo. No segundo momento aqui, a gente tem uma classe social rica. Né? Rica. No terceiro aqui, descendo um pouco mais, a média rica, classe média.
O povo fala classe média alta, né? Aqui, classe média rica é a mesma coisa que classe média alta. Aí a gente tem a classe média, que é só média. Só média. E depois a gente tem a média baixa, né? Então, média baixa, aí tem a média e a rica. Ou seja, quando você sai da pobreza, quando você deixa de ser pobre, você vai para a média baixa. Depois é que você só é média. Aí você pode ir para a média rica. Depois rica, depois bilionária. Né? Então aqui a gente tem pobre e abaixo do pobre tem abaixo da pobreza. Abaixo Né? da pobreza. Abaixo da pobreza. Então o Marx vai dizer, não, isso daí é ilusão do capitalismo para as pessoas acharem que não são mais, né, pobres. Ah, eu sou classe média e tal. A pessoa se coloca assim. O Marx diz que só vai ter duas classes sociais. Né? E aqui no Brasil tudo é diferente. Aqui no Brasil a sociedade vai se organizar dessa forma. Né? E aí, qual é a sociedade ideal? A sociedade ideal seria entre rico e média. E Né? média. Não seria interessante ter bilionário, que aí é ter demais, nem média baixa, pobre e abaixo da pobreza, porque aí é ter de menos. Então ele considera 2, 3 e 4. Né? A alta, média e a Alta, base média e a base. seria o ideal para a gente viver. Né? Rica, média rica e média. Sem esse negócio de bilionário e sem esse negócio muito baixo. Então, seria. Então, a nossa sociedade está organizada aqui. Aí o que acontece? Muita gente que é pobre acha que é da média. Muita gente que é média acha que é rica. Aí assim se perde na história e vai defender as ideias de quem é rico. E quem é rico de verdade não vai estar nem aí para esse povo. Ok. Conhecendo mais um pouco dessa situação no Brasil, né? Estratificação e exclusão social no Brasil. A imagem aqui mostra muito bem o que eu estava falando, né? Que há uma linha divisória entre as classes sociais. No nosso caso, né? No nosso caso, no nosso caso, há, né, nitidamente uma divisão das classes sociais. No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, aqui, há a possibilidade de mobilidade social. Então, aqui a gente se encontra na realidade, na realidade brasileira. Olha, de um lado a gente tem prédios bonitos, né? Edifícios aí e tal. Do outro a gente tem mais ainda luxuosos e bem aqui no centro, uma linha divisória, nós temos a favela, aqueles que estão à margens, né? Colocado para lá, vai para lá. Aí a gente tem a possibilidade de mobilidade social. Por exemplo, quem está aqui no subúrbio, na favela, tudo que quer sair daí, para vir para cá, para vir para cá. Né? E aí a gente tem, por exemplo, muitas formas de mobilidade social, formas inclusive errada. Né? Por exemplo, a gente tem aquele, eu lembro muito disso aqui, vendo essa imagem, eu lembro dos meninos que são cantores, né, de funk, de rap e tal. Aí nas músicas deles, né, eles sempre falam, sempre almejam sair daqui para ocupar esse espaço. Então, alguns conseguem, outros não. Né? Então, essa ideia aí da mobilidade social, que é bem difícil. Né? Jogador de futebol, os funkeiros, os rappers, muita gente, muita não, algumas pessoas conseguem fazer essa mobilidade. Né? Vai mudar de classe social do ponto de vista econômico. Aí alguns não estudam para mudar, né, a questão cultural e acaba se perdendo no caminho. Então, tem aí também todas essas questões que precisa ser analisada. Né? Enfim.
Aqui a gente ainda vendo um pouco sobre essa história da estratificação e exclusão social no Brasil. O relatório da ONU, divulgado em julho de 2010, aponta o Brasil como o terceiro pior índice de desigualdade do mundo. Há uma grande desigualdade no Brasil. Então, é um dos países com maior índice de desigualdade. Então, essa é um pouco da história sobre as organizações aí da sociedade, pelo que a gente vai chamar de estratificação social. Vimos que algumas sociedades se organizam por castas, outras se organizam por estamentos, estados, outras se organizam por classes sociais, como é o caso, inclusive, no Brasil, e aqui tem uma diferença ainda, porque tem nitidamente as duas classes, ricos e pobres, trabalhadores e proprietários, mas tem também esses intermediários aí, que talvez possa ser interessante ou não, mas do ponto de vista do capital, é uma jogada do capitalismo para a gente achar que tenho um carro, tenho uma casa, ganho 10 mil reais, não sou mais pobre, sou da classe tá. Aí vai querer pensar, né, vai querer agir como outra classe. Como rico, né? Como rico, esquecendo que é trabalhador. Posso ganhar 50 mil reais por mês, mas eu não tenho os meios de produção, não tenho as fábricas. Logo eu sou assalariado, logo eu sou um trabalhador. Pode ser um trabalhador de classe média alta, mas ainda assim é um trabalhador. Não detém os meios de produção. De Ok? produção. Ok.